Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no CSB Podcast. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Cláudio Monteiro. E hoje eu estou com um subtenente do CP Choque. Seu nome? Ailton. Ailton, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Tenho palavras para te agradecer, certo? Você que saiu da batalha, da luta, de reuniões e veio aqui nos prestigiar. Mas antes de te dar a oportunidade, eu quero agradecer ao pessoal que está sempre nos prestigiando aí, né? No sábado à noite, né? Nos dando a honra da sua audiência. A todos, muito obrigado. Hoje eu não vou agradecer individualmente, porque está crescendo muito, tem muita gente. Senão eu vou ter que levar 2 horas de podcast só agradecendo. A todos vocês, muito obrigado pela sua audiência. Eu que agradeço, Cláudio, de estar vindo aqui, ser recepcionado por você, atendendo o seu convite. Vamos nesse bate-papo e vamos tentar levar palavras de agrado às pessoas. Nem todos os assuntos sempre agradam, mas são necessários. Mas a gente está aí para, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então o que dirá nós, né? Bom, então, Alex, para a gente começar... Alex. Ailton. Vamos lá. Take 1, volta pro 0. Não, vamos hoje eu corto isso aí. Ailton, pra gente começar, meu amigo, semana eu vi um vídeo seu, né, sobre uma coisa que... Pessoal, isso não é uma luta exclusiva dele, tá? Não é um levantar de bandeira de uma pessoa individual. Isso é importante para nós, tá? Para nós, pessoas de bens que não concordam com esse tipo de coisa, de atitude. Isso é, como eu vou dizer, isso é nojento, tá? Quem pratica esse ato é nojento. Quem pratica maldade com animais é nojento. Quem pratica violência com criança, com idoso, é inadmissível uma coisa dessa. E o Alex, essa semana... E o Ailton, esta semana, ele ele deixou ele fez um vídeo falando de abuso sexual de criança. Isso é nojento, cara, sabe? Eu, sei lá, pra mim, quem faz uma coisa dessa não merece perdão. Não merece. O vídeo que você está relatando aí, que eu acabei comentando sobre ele, deu uma repercussão muito grande, é o vídeo que a gente fala sobre uma garota de 12 anos, na cidade de Indianópolis, em Minas Gerais. Ela foi estuprada, e a palavra é essa, infelizmente não tem como resumir isso aí. Foi estuprada, menor de 12 anos, menor de 14 anos tem relação sexual, é estupro. E é estupro de vulnerável. E nesse caso aí, 3 desembargadores fizeram a votação de uma condenação que já era existente, e 2 deles votaram pela absolvição de um réu que já era réu em outros processos de homicídio e de tráfico de drogas. Meu Deus do céu. E aí, a notícia que parecia ser absurda, que já por si só, ela já é uma notícia que nos traz um desgosto tremendo, ela vai piorando com o desenrolar do caso, né? Porque, além de ter esse evento da garota que foi estuprada, e ela, quando a gente fala foi estuprada, para o pessoal entender, depois em levantamentos de outras matérias, outras reportagens que vieram a público, essa garota ela era trocada por cestas básicas. Meu Deus! A família, tanto é que a mãe dela foi condenada em primeira instância. É um absurdo, é um assunto que não é fácil da gente falar, mas que as pessoas têm que acordar, porque esse tipo de crime, infelizmente, ele acontece dentro da família brasileira. Meu Deus. Né? E a gente tem que lutar contra isso, e a bandeira que você comentou, que a gente está levantando, não sou eu quem levanta essa bandeira, nós somos uma das pessoas que está sustentando ela, que é Todos contra a Pedofilia. A gente tem motivo de sobra para não aceitar esse tipo de crime. Isso é um absurdo. Dentro da família. Gente, antes de a gente entrar num assunto de polícia, que isso também tem a ver com polícia, tem a ver né? Com polícia. Puxa vida, eu não tenho palavras, cara. Sabe, falta palavras. Né? Vamos piorar o caso? Né? Porque é difícil. Vamos piorar então esse caso. Essa garota, conforme eu disse, a família, conforme relatado por ela no processo, a família... em troca de cesta básica, em troca de outros benefícios, inclusive doce, é o que está relatado no processo. Doce?
oferecia ela como objeto sexual Misericórdia. de um indivíduo, um criminoso, bandido, safado, de 35 anos de idade. E o argumento utilizado para absolver esse criminoso é de que naquela cidade esse tipo de relacionamento de uma criança com adulto seria normal. Normal onde? Como que a gente pode aceitar o relacionamento de uma criança com um adulto? Qual é o poder de decisão para decidir a própria vida em termos de apetite sexual de uma criança? Nossa. Não existe essa possibilidade. E aí todos questionaram, né? E eu vou falar o nome do desembargador aqui, que é um dos que eu me lembro, que são 2 nomes estranhos, mas um deles eu decorei o nome completo. É o desembargador da 9ª turma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Majid Nawef Lawar. Ô, louco. Esse é o nome do desembargador. E por que eu lembro do nome do desembargador? Porque eu repudio o que ele fez e repudio também porque depois que esse caso veio à tona, um primo do desembargador, o Saulo Nawaf, veio a público e relatou que foi vítima de tentativa de abuso sexual praticado pelo desembargador. Daí a explicação de por que esse caso tomou essa conotação e por que esse desembargador, será que ele tinha um consenso diferente de nós, que somos pessoas que defendemos a nossa família? É claro que ele tem um consenso diferente, porque ele também é réu num processo de pedofilia. Isso, nós estamos falando que o primo dele tinha na época dos fatos, hoje está com 32 anos, está com 32 anos, salvo engano, mas era adolescente de 14 anos na época dos fatos. Sério? E ele viu a proporção que essa informação acerca da garota tomou e ele se sentiu encorajado, esse depoimento dele está público. Ele se sentiu encorajado e necessário ele vir a público para trazer para as pessoas a necessidade de debater sobre o assunto e, inclusive, de tentar incriminar esse desembargador. Acho que hoje ela é senadora, né? A Damares. Damares. Ela levantou uma bandeira gigante sobre isso aí, né? Na época, um monte de pessoas, né, foram contra. Isso é um absurdo, gente. Aonde nós estamos? Gente, são crianças. Crianças. Embora... Desculpa te interromper, não, imagina, Cláudio, você que é um assunto que realmente... Eu falo para você que eu domino, e não é porque eu não gostaria de ter esse domínio, não, porque a gente domina aquilo que a gente acaba tendo contato com pessoas que foram vítimas. Puxa e eu vida. tive contato com diversas pessoas que foram vítimas desses casos. Eu posso contar aqui pelo menos uns 4 casos, dos quais a gente teve participação ou na prisão, ou a gente participou como vítima, ou a gente atendeu a um pedido de uma pessoa desesperada, e todas vítimas de estupro de vulnerável. Meu Deus. Estupros de criança. Né? Eu tenho um policial que ele acabou cometendo suicídio faz uns 2 anos, e num desses depoimentos que eu trago a público, a esposa dele entrou em contato comigo. Sei. Ela pegou e falou, ela veio e trouxe a público que ela, não por conta do suicídio do policial, que não tinha nada a ver. Eu fui procurá-la para ajudá-la em razão do suicídio do policial, e ela sentiu confiança, porque ela tinha visto vídeo meu falando sobre minha vivência, minha experiência, em determinadas circunstâncias em que eu vivi dentro da própria família. Ela pegou e relatou que ela era uma das vítimas e que a criança que filho do casal, né, inclusive do policial, era produto, até a expressão é pesada, mas era o resultado do estupro de um familiar dela. Meu Deus do céu. E aí a gente vai vivendo casos. Teve um outro caso de uma vizinha que eu acompanhei. Essa vizinha, eu não vou citar o nome porque eu não tenho, não tenho. Porque se eu pedir a permissão, ela vai dar a permissão para falar do fato. Mas o fato em si eu posso falar. Uma criança de 9 anos abusada dentro da casa de uma pessoa que era de extrema confiança da família. E aí essa família me procura também, porque
você é policial, como é que você pode nos ajudar, não sei o quê. E a gente foi ver uma rede de estupros, conseguimos, nesse caso, prender o autor. Conseguimos uma sentença que, para mim, não é uma sentença significativa. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, certo? Isso depois de ter estuprado uma garota de 9 anos das formas mais horrorosas possíveis, né? Deixando sequela para a vida inteira dessa criança, da família. Então, a gente tem uma vivência, e eu vivi isso dentro da minha própria casa. Meu pai, você deve ter visto nesse vídeo que eu vi, que eu coloquei, e não é a primeira vez que eu falo sobre o assunto, não levantei essa bandeira por conta desse evento de Minas Gerais. Como a gente conversou até antes de entrar aqui no ar, eu tenho gravado aí pelo menos uns 20 ou 30 ou até mais entrevistas em podcast, e em vários deles sempre eu chamo a atenção da família brasileira para cuidar das suas crianças, para não deixar a sua criança... Não existe confiar a sua criança a outra pessoa. Não existe. Verdade. E eu vivi isso dentro da minha própria casa, porque a maior quebra de confiança que eu tive foi meu pai estuprou minha irmã. Minha irmã, ela é deficiente, ela anda rastejando no chão. Hoje, na época, ela estava com 16 anos. Meu Deus. Ela não anda, não fala, ela entende muito... o básico. Assim, o que ela entende? Se você chamar ela de feia, ela chora. Se você chamar ela de bonita, ela sorri. Então, ela tem entendimento básico. Sei. Certo? Só que ela anda rastejando no chão. Hoje ela é cuidada por um grupo de freiras, porque os irmãos são todos... A maioria são homens, e a irmã que a gente tinha na época, que era outra irmã que em tese neurologicamente normal, né? Não tinha condições de cuidar, porque ainda era menor. E as freiras acabaram adotando a nossa irmã, e ela vive hoje num lar de freiras. Entendi. E que acabou, desculpa, que aí é uma história... Aí vem a história... Até a tragédia foi usada para uma coisa benéfica. Porque a minha irmã, isso aconteceu lá em meados de 2005, e a minha irmã acabou, através dessa tragédia, através toda essa história ruim... nós construímos uma história muito bonita, que foi o quê? O Lar Divina Misericórdia. Ela foi a pioneira, ela foi a primeira a sentar no lar, e aí nós, irmãos, somos em 7 irmãos, nós cuidamos dela, inclusive cuidamos até hoje, financeiramente, auxiliamos o lar. Iniciou como se fosse... uma casa ali de 2, 3 cômodos, hoje atende lá 27 mulheres. Puxa vida. Hoje, e assim, de diversos tipos de casos, dos mais diversos casos, e aumentou a área de atendimento, aumentou a qualidade de atendimento. Hoje existe um convênio lá que a prefeitura não é suficiente para bancar, então a gente continua assistindo, mas daquela tragédia nós conseguimos ajudar pelo menos mais 26 pessoas diretamente até hoje. Porque, isso é um caso muito complicado. Cara, eu sei lá, eu acho isso nojento demais, sabe? Nós lembra, quando eu vi o seu vídeo, eu falei, vamos tocar nesse assunto, né? Vamos falar, porque é importante, gente. É importante nós estarmos falando disso. Isso acontece, nós, policiais, nós vimos muito isso, né? A gente viu muito isso. Eu costumo falar assim, estou esse ano completando 30 anos na polícia. E quando você imagina que viu de tudo, você vai se surpreender, né? Sim. E isso aconteceu, eu tinha, na época, acho que tinha em torno de 10 anos de polícia, 9 para 10 anos. E eu tive o desprazer de atender essa ocorrência. E nesse atendimento, o meu pai acabou falecendo em decorrência desse estupro. É uma história que... Essa história só interessa para nós que somos familiares. Sim. Mas, em razão do estupro, ele acabou sendo executado. E eu tive o desprazer de socorrer meu pai, levar ele para o hospital. E eu falo para você, é uma das maiores dores, porque você vê uma pessoa que, em tese, teria tudo para ser seu herói, ele se torna o maior vilão da sua vida. É complicado, então, assim, né? A gente falar isso aqui hoje, falar com ter um pouco de nó na garganta, eu peço desculpa, mas infelizmente a dor é como se você estivesse revivendo ela. Não, lógico.
Entendeu? E assim, não, se você quiser... Não, e a gente fala... Assim, Não, puxamos um assunto porque você tinha falado que essa parte assim, eu sabia no vídeo, mas... A única né? parte que eu não entro, porque é uma parte que envolve a parte criminal, interessa para a família. Por Sim, quê? claro. Porque é uma área sensível que a família já sofreu demais. E não só eu estou envolvido, como tem outras pessoas envolvidas, e a gente não vem aqui com o intuito de expor os fatos negativos, a gente vem aqui para expor a história em si, para expor o caso em si, para alertar as pessoas que, infelizmente, o caso de estupro, o caso de abuso sexual, ele acontece praticado por pessoas que têm vínculo de confiança, é a quebra da confiança, e cabe a cada um de nós cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças. Então, nos casos que eu vi o cara confiava porque o outro era padrinho da criança. Meu Deus. Esse foi da garota lá de 9 anos que eu disse. A outra, vítima de estupro, era o próprio padrasto. Né? No meu caso, o estuprador era o pai. Então, você vai vendo que mais de 70% existe vínculo familiar. Não é o caso dessa menina de Minas Gerais, mas no caso de Minas Gerais, o estuprador não é do elo familiar. Sim. Mas a mãe foi condenada, ela cedeu a filha para aquela situação. Sim. Então, até a mãe, nesse caso, não foi uma pessoa de confiança para proteger. Ela tinha a obrigação de proteger e ela cedeu a filha. Qual cidade você falou? Desculpa. Foi Indianópolis. É Minas Gerais? Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Rapaz, caramba, eu vi mais ou menos esse caso, mas eu não me aprofundei, porque é tanta coisa que a gente, sabe, que a gente começa a falar, pelo amor de Deus, mais um caso desse, né? E assim, gente, é isso aí que ele tá falando, cuidado, tá? Pai, mãe, cuidado, não vai entregar seu filho para qualquer um. Não é, Ailton? É isso. E é assim, para que você que está nos assistindo, tem algumas orientações que você deve seguir. Primeiro, se o seu filho tem entendimento mínimo ali, a partir dos 4 anos a criança começa a ter entendimento. Começa a ensinar a mãe, pai, quem é o responsável pela criança. Aqui não pode tocar, aqui não pode tocar, aqui não pode tocar. E fiscalizar. Você vai orientar para a criança criar uma certa proteção. Né? Agora, nesse caso que a gente acabou de citar, fica difícil porque a pessoa que tinha a obrigação de proteger, ela foi quem doou para a maldade. Meu Deus. Né? E outra coisa, presta atenção nas características, como que está desenvolvendo a sua criança. Porque, às vezes, a criança está sendo abusada e o familiar não está percebendo, né? E aí você vai falar, puta, eu não quero acreditar. Eu não quis acreditar na primeira vez que vieram só apontar a possibilidade do meu pai ter cometido aquela violência sexual. Houve sinais antes, e eu não quis acreditar, porque eu acreditava no senso de defesa do pai. Certo? Alguns meses antes, houve sinais. E ela não foi vítima só uma vez. Ela foi vítima por mais de 6 vezes, com certeza. Mais de 6 vezes? Mais de 6 vezes. É complicado. Gente, é difícil. É um assunto muito melindroso, né? Um assunto, principalmente, né, que você teve isso na família, não é fácil. Não é fácil. Uma vez, vou contar uma coisa rápida aqui, eu ouvi de um senhor de mais de 70 anos, 78 anos. Ele falou para ela, não, eu pego minhas menininhas aí, porque para mim já não dá mais nada. Entendeu? Gente, isso é terrível. Não dá mais nada? Não dá mais nada, eu vou te falar. Eu comecei comentando e acabei perdendo o fio e você me reconduziu. Não dá mais nada, eu vou falar assim, se eu não for atender a sua ocorrência... Porque eu vou falar para você, como eu disse que embora eu esteja com 30 anos de polícia, tem um tipo de ocorrência que eu não quero atender. É o abuso sexual. O abuso sexual, para mim, o cara, infelizmente, ele não tem outra sentença senão aquela que todo mundo deseja. Certo?
ela pode não ser legalizada, pode não ser prevista no código, mas, infelizmente, entre a moral e a legalidade, nesse caso, eu vou apontar para a moral. E aí eu vou me colocar à disposição para ser julgado. Porque é uma situação difícil, né? É difícil. Poxa, a gente chegava numa situações aí que é quando a gente... Pô, você já vai, caramba, né? A gente é pai, e isso mãe. aconteceu. De eu estar patrulhando e, em determinado momento, eu ouvi na rede, isso aconteceu até recente, e eu relatar para minha equipe, falar, eu prefiro que outra equipe vá atender esse tipo de ocorrência, porque aí eu expliquei para eles, por ter uma vivência muito negativa dentro de mim, o resultado do atendimento dessa ocorrência pode não responder à legalidade. Então, era uma responsabilidade minha. Nesse caso você tem que... Entendeu? Eu tenho que reconhecer o meu limite nesse tipo de atendimento. Prefiro que outro atenda, que eu me envolva. Por quê? Porque eu vou entrar... Voltamos lá. Assim como o desembargador absolveu achando que o cara não tinha cometido crime, eu vou condená-lo pensando que ele cometeu. né? E não é pensando, porque eu vou analisar e aí sim a minha decisão vai ser em cima do que eu formar ali de convicção. Então eu prefiro me manter isento. O que eu faço de trabalho nesse sentido é o quê? O de prevenção, de orientação, de tentar abrir o olho das pessoas para a pessoa acreditar, para a pessoa, se estiver percebendo que o filho dele ou a filha, porque hoje não, sempre o homem também poderia ser vítima de estupro, embora antigamente o Código Penal não permitia o nome estupro para o homem. Sim. Né? Era violência sexual, recebia outro nome lá, atentado violento ao pudor, mas não recebia o nome de estupro. E assim, a criança, você tem que ficar de olho, tentar evitar. Não evitou, tá percebendo? Tenta identificar. A criança fala. Ela fala com sinais e você tem que ter essa percepção. Como assim, é que nem um carro. Você está dirigindo, o carro fala o que ele vai fazer. A criança, ela fala o que está acontecendo. Certo? Então, pessoal, olha, pai, mãe, né? Quando, assim, essa mania que pai e mãe têm de dizer assim... a polícia vai te prender, a polícia... Para com isso, gente. O policial está ali para ajudar. É lógico, existe aqueles que descambam, existe, mas nós tratamos de uma outra maneira, né? Mas o policial, 99,9% de nós, a gente quer ajudar, certo? Aí você deixa, a sua filha, o seu filho deixa de ir para um policial para ir para um pedófilo. Você tem que prestar atenção, eu posso falar assim, quando eu falo essa bandeira unidos, todos contra a pedofilia, não é por conta do caso que aconteceu em Minas Gerais. Isso aí eu já tenho falado desde 2024, quando eu tentei concorrer a um cargo público, eu trouxe a público, que era algo que a gente guardava, uma luta que a gente travava sozinho, e trouxemos a público para tentar abrir o olho das pessoas. Criança, você presta atenção nos detalhes da criança. Tem alguns detalhes aí, talvez você não tenha pensado ainda. A criança começou a ficar com medo de determinada pessoa. Preste atenção. A criança, a pessoa quer brincar, mas a criança está se esquivando. Presta atenção que é sinal de... Não quer dizer que a criança não pode rejeitar alguém. Sim, mas claro. Essa sensibilidade da criança... A criança é a pessoa mais sincera do mundo. Talvez a criança não consiga falar com a boca, mas ela consiga falar com gestos. Então, ter atenção... Isso nós estamos falando depois de caso ocorrido. Né? A pessoa prestar atenção, porque vai detectar para que, pelo menos, evite um dano ainda cada vez maior. Que quanto mais vezes a criança for vítima, mais consequências graves, mais sequela vai ficar. Eu vou aproveitar o gancho aqui. Fica à vontade. Eu vou relatar o fato dessa violência sexual que aconteceu da família vizinha, e eu vou só para o pessoal entender. A garota de 9 anos, hoje ela já deve estar quase maior de idade, uma garota de 9 anos, ela tinha um casal de tio que morava na zona sul de São Paulo. Os pais, a mãe e o padrasto, moravam em Osasco.
e tinha aquela afinidade muito grande, uma consideração muito grande. É. E, por vezes, levava a criança de 9 anos, você já é uma mocinha, assim, em termos Sim. de entendimento. Claro. A pessoa tem. Só para você entender a maldade do ser humano onde vai. É uma pessoa que ela sabe falar. Se ela for vítima, ela vai falar, só que depende, por vezes ela é ameaçada, e foi esse caso o que aconteceu. Em uma ocasião, nessa ocasião em que ela foi vítima de abuso sexual, o casal de responsáveis, que era a mãe e o padrasto, lá em Osasco, leva essa criança para passar um final de semana na casa dos padrinhos. Os padrinhos de extrema confiança. Puxa vida. E olha só para você ver, porque a mãe se sente culpada, né? Não tem jeito. Nesse caso aí, quando a madrinha sai para vir comprar um remédio, que ela veio aqui na Vila Mariana, isso aconteceu lá no extremo sul de São Paulo, lá na região de Parelheiros. A madrinha vem para comprar um remédio para me desculpa a palavra, mas para esse filho da mãe. Eu não vou usar uma palavra mais pesada que eu gostaria, mas ele nem merece uma palavra. E vocês também, por respeito até a casa de vocês aqui. Esse cara, ele fica para cuidar dessa garota. Sim. Quando a mãe sai, ele amarra a garota e comete todo tipo de abuso com essa criança. De 9 anos. 9 anos de idade. Deus. Tudo que você imaginar, ele fez. E essa garota, ela passou 6 meses calada. Nossa. 6 meses calada. 6 meses calada, até um dia que a mãe surpreendeu. Quando eu digo que a criança fala, eu estou dando um exemplo. E esse exemplo é verídico. A mãe pega e vê a criança chorando no banho. Vê a criança chorando, 9 anos, né, meu? Mocinha ali, começando a formação para a pré-adolescência. A mãe, filha, por que você está chorando? Filha, por que você está chorando? Aí ela, mãe, se eu te falar, você não vai me bater? Meu Deus do céu, olha isso. Aí ela falou, não, filha, você tem que confiar na mãe e tal. Aí ela abraçou a mãe dela e não parava mais de chorar. Não parava mais de chorar. E aí ela contou a situação que ela tinha vivido, relatou a ocasião, relatou detalhadamente. A mãe não sabia nem quem procurar. Aí, sabendo essa história que eu tinha vivido em família, porque eu já tinha trazido a público isso aí, através de vizinhos, chega para mim essa situação. A mãe chega lá desesperada com o padrasto. Meu, nós estamos com esse caso assim, assim, assado, e a gente não sabe o que fazer. Eu falei, legalmente é esse o caminho. E aí nós começamos a trabalhar legalmente, o cara ficou foragido um tempo, logo que ele soube que a possibilidade de vir à tona, no mesmo dia ele já entrou na situação de foragido. E como eu não estou falando o nome das pessoas, eu vou falar detalhes que são os mais absurdos possíveis. E quem achar que é mentira, eu coloco frente a frente com a pessoa para ver a história contada pela própria vítima. Porque eles também, assim como eu, eles contam para que outras pessoas não sejam vítimas. Sim, claro. Quando começou os detalhes, quando a filha contou os detalhes, a esposa do abusador contou que também era abusada. E aí alguém vai falar assim, puta, mas desculpa, mas a esposa também pode ser vítima de estupro? Sim. É lógico. Se uma relação não for consensual, claro. E aí isso aí eu vou te falar assim, foi a coisa mais difícil. Depois da minha vivência, foi a coisa mais difícil que eu vivi. Foi por quê? Porque eu tive que conquistar a confiança daquela criança para ela. E eu falei, meu, é o seguinte, nós vamos levar isso aqui ao conhecimento do Ministério Público. Na época, por graça divina, eu trabalhava no Tribunal de Justiça. Então, a gente tinha um acesso para levar casos mais graves ao Ministério Público. E aí, graças a essa possibilidade, nós levamos direto ao Ministério Público. Eu acompanhei esse caso muito de perto. Aí a mulher do agressor, ela falava várias vezes, porque a criança, ela contou detalhes. Quando ela começou a contar detalhes, a esposa pegou e falou assim, ele faz isso comigo. Meu Deus.
Você é doido. faz isso comigo. Aí, Minas Gerais não me assusta nesses termos por isso. Esse povo e todas essas pessoas são descendentes de Minas Gerais. E aí, eu vou falar para você, o padrasto, hoje não sou mais casal, o padrasto lá da garota não mora mais com a mãe, mas o padrasto me relata que ele, na cidade dele, também sofrera abuso. Aí você vai ver na gravidade que nós estamos vivendo no Brasil. Gente. De um caso, nós tínhamos 3 de violência sexual. Verdade. De um caso, tinha os 3. E olha que eu vou falar para você, eu tive que ser muito profissional e tive que ter muita... E assim, eu não... Jamais eu vou citar o nome dessas pessoas. O caso a gente traz para que as pessoas tomem conhecimento, para que a pessoa tenha noção do quantidade de casos que acontecem. E aí, eu estar ali de frente com a criança... E tudo isso aí que eu estou falando, existe o processo. Eu tenho cópia do processo. E todos esses 3 casos estão no mesmo processo. O abusador não era o mesmo. O abusador era o mesmo em 2 casos. Sei. No da criança e no da esposa. Da esposa, No da esposa. E tanto é que ele foi condenado a 12 anos. O caso do padrasto era de outra situação de abuso sexual. Que ele sofrera. Meu Deus. Isso lá na região, próximo de Divinópolis, em Minas Gerais. Mesma região ali, pô. Não, é outra cidade, é outra extremidade. É outra extremidade? Uma é no Triângulo Mineiro, a outra é lá em Divinópolis. A Divinópolis está lá perto da Bahia. Vale de Requitinhonha, aqueles lados ali? Lá Salinas, lá no fundão. Eu não sou muito bom de geografia, mas mais ou menos a gente... Mas assim, Divinópolis está lá na divisa da Bahia, uns 200 quilômetros da Bahia, no sul, entre sul e leste mineiro lá. E a cidade de Indianópolis está na região do Triângulo Mineiro. Tá. São 2 casos extremos. Uma é Indianópolis e outra é Divinópolis. Então, só aí, olha só, na hora que eu sentei com essa criança, que nós começamos a entrevistar, as pessoas sentiram a necessidade de falar. Então, tem que falar sobre o assunto para que as pessoas sintam que elas são importantes. Sim. E que não sintam culpadas. O erro não é de vocês. Muitas das vezes, o erro é de vocês. Nesse caso, o cara ameaçava a criança. Por isso que ela não contava. Ela ficou 6 meses... Sendo abusada... 6 meses... Não, ela não foi abusada uma vez ou duas. Uma vez. Uma vez... E aí ela não voltou mais na casa do cara. Ela foi abusada uma vez, a criança. Sei. Foi abusada uma vez e não voltou mais na casa do padrinho, porque ela já começou a criar resistência para ir. Até o dia que a mãe pega ela chorando e aí ela declara que ela estava sendo ameaçada e tudo. Nossa, meu. E é necessário, é um assunto que é triste, dói falar, não adianta falar que não dói. A gente, para dar um testemunho, para a gente dar um depoimento desse daqui, a gente tem que tirar forças de onde a gente não tem, mas é que as famílias não têm noção do que acontece. E assim, quando a Damares, a senadora Damares, trouxe esse caso a público, as pessoas não botam fé porque a gente não quer acreditar. Acha que não acontece. Mas assim, eu convido você, a olhar diferente. No caso da senadora Damares, o dela foi num estado aí, Maranhão, né? Que eram bastante crianças também. Até hoje existe, né? Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se unir. É inadmissível que no século XXI, ano 2026, nós estejamos convivendo. Nós temos a região norte e nordeste, onde essa cultura, conforme esses... Nós estamos falando de Minas Gerais aqui, mas quanto mais elevado o estado esteja em relação ao sul do país, mais a gente vê esse quantitativo acontecendo e parecendo normal. Nós não podemos acreditar que isso aí seja normal. Pelo amor de Deus. Nós temos casos aí de pai que teve filho com a filha. Então, é absurdo. Gente, se nós colocarmos na cabeça aqui um estupro de vulnerável, uma pedofilia é normal? Não pode ser. Pelo amor de Deus, solta uma bomba aqui no mundo e acaba tudo. Porque pode parar o mundo que a gente vai descer. Para o mundo, gente. É uma luta que eu travo, porque
não basta você atender a vítima. Você tem que fazer um trabalho de acompanhamento de longo tempo. Porque mexe com o Eu tenho psicológico. contato com essas pessoas até hoje. E a gente sabe a dificuldade que é da pessoa restabelecer. Né? Então, assim, valorizar, além de... Desculpa. Fica à vontade aí. É difícil, gente, porque quem está na luta... Nós, que somos policiais militares, a gente já viu muita coisa assim. Então, isso mexe com o psicológico da gente, né? Ninguém é de ferro. O copo. Não, fica à vontade. Ninguém é de ferro, ninguém... Sabe, somos humanos, certo? Nós somos humanos, tá aí. Gente... É difícil. Luta é porque a gente acredita que é preciso defender as crianças e assim a gente não está brincando não. Eu vejo quando a senadora levantou isso aí, um monte de gente veio falar que isso não é verdade, que no Brasil isso não acontece. Tá aí, ó, certo? Tá aí, somos prova viva disso aí, que isso acontece, gente. Aqui no Brasil acontece. As pessoas têm medo de denunciar. E se você tem medo, eu vou falar, denuncie. Tem vários canais aí, tem o Disque 100, tem o 190 da polícia que atende. Não precisa nem se identificar. 181. E eu vou falar, eu me coloco à disposição, pode me chamar lá, tem... Todos os meus canais lá, é Subtenente Ailton, pode me chamar. O que eu tomar de conhecimento, eu passo para frente. Verdade. Entendeu? Porque não é uma luta minha. Isso aí não é eu quem tenho que lutar. Isso é uma luta do Estado, uma luta da família brasileira. Sim. Entendeu? Todas as pessoas têm que... Não basta você repudiar o abuso sexual, você tem que lutar contra. Não basta repudiar. Repudiar é fácil. Eu repudio. Eu não concordo. Não, nós temos que nos unir e lutar contra. Contra essas atitudes, Desculpa. Não, fica à vontade. O nosso podcast é isso aí, gente. A gente tá aqui para ouvir todo mundo, certo? E não tem essa de mimimi aqui, não. Tá? Nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente sente dor, sente fome, sente frio. E às vezes a gente sente dores que nem são nossas. Porque a gente convive com as dores dos outros o tempo inteiro. Só dores dos outros, né? Nossa luta, a gente resolve o problema dos outros, a gente sente dores dos outros, né? É difícil. Não é fácil falar sobre o assunto, vocês veem que não, você está vendo, não é fácil. É um assunto que dói falar, mas que a gente não pode se esquivar dele. Não pode se esquivar, cara. Não é como eu disse, tem anos que a gente luta contra isso. Nos últimos 2 anos, um pouco mais energicamente. A gente entrou numa frente para lutar com mais energia, com mais garra. Mas sozinho a gente não é nada, cara. Sozinho a gente só é mais um. Infelizmente, né? Sozinho Nós vamos de todos juntando. Lembra que eu falei que isso não é uma luta só do meu amigo aqui. É uma luta nossa. Nós temos que fazer a nossa parte, certo? Se ver, denunciar, apontar. Esse cidadão aqui não vale nada, entendeu? Você vê criança que tá com medo de um adulto, denuncie, mostre, fale para ele, fale para as autoridades, porque, o caso é sério, gente. O brasileiro ele tem que parar de se acovardar, de se esconder atrás de cortina. Por quê? Você passa numa rua, se você vê uma mulher, e eu não digo mulher, uma pessoa sendo agredida, eu não vou dizer mulher, não. As mulheres a gente fala porque são as mais vulneráveis, são mais sensíveis. E aí as pessoas vão tentar colocar a mulher em grau de igualdade com o homem. A palavra que a gente mais usa, né, é a busca pela igualdade, só que a palavra que a gente mais ouve é assim, a resposta que a gente ouve quando a gente busca a igualdade: mas as mulheres não lutam tanto por direitos iguais, né? Então, só que existe buscar direitos iguais e lutar pela defesa das pessoas mais vulneráveis, da mulher. A mulher, ela foi criada como mais sensível. Quando você coloca uma mulher ali, desde quando ela é criança, você coloca, ao invés de um tênis que dá sustento fixo, você coloca uma sapatilha com uma base, né? O Luiz XV lá.
a criança começa a criar aquela sapatilha, como ela já vira uma pessoa delicada. Então, ela é sensível, ela precisa de proteção. Então, nós, brasileiros, nós temos que parar de nos acovardar quando a gente vê uma pessoa sendo agredida. Não é uma criança, não é um adulto. Porque a gente vê muito, eu vejo muito, muita revolta quando um policial está usando de força contra um criminoso. O cara pode ter cometido o crime que for. Se o policial coloca a mão nele, diversas pessoas da sociedade aparecem para criticar. Essa semana eu aplaudi uma agressão. Infelizmente, eu também sou ser humano e eu aplaudi uma agressão. Eu posso ter cometido esse erro, porque foi aquele policial no Espírito Santo que ele inicia um vídeo lá com ele arrastando a mulher pelo cabelo. Ô, louco. E aí ele joga a mulher Não. ao solo, né, desfere lá alguns golpes contra essa mulher e logo depois ele é detido pelos companheiros da Polícia Militar lá, e a Polícia Militar não coaduna, não aceita esse tipo de atitude, ela não existe essa defesa do que está errado. A gente trabalha pelo certo. E aí, na hora de fazer a detenção daquele policial, ele ainda tentou agredir os policiais que estavam proferindo a prisão. Tá louco. E aí os policiais usaram de força física sim, quebraram ele no pau, e se eu tivesse lá eu faria a mesma coisa. Com certeza. Entendeu? Mas isso por quê? Porque a sociedade tem que parar de achar que o policial tá batendo. Ali tem uma história completa. Tem a história da mulher sendo vítima, o cara totalmente... E o cara era da 3x4. Forte, né? Forte. Esses cara... E aí ele começa a agredir essa mulher, logo depois a equipe chega e ele parte para agressão contra os policiais que estavam ali só detendo ele até então. E aquele vídeo ele explica muito também sobre diversos outros vídeos que aparecem aí do policial usando de força para controlar ou para conter alguém, porque às vezes a gente só vê uma parte do vídeo. Esse vídeo ele é completo, ele mostra por que o cara estava sofrendo aquela força física innecessária depois. Então, ele tem início, meio e fim. Por vezes só aparece para nós o vídeo de que o policial está usando da força. Mas não sabe o que aconteceu antes. Não sabe o que aconteceu. Né? Na rua, é inadmissível que uma pessoa depare com um homem agredindo uma mulher e ele não faça nada. Ele pega primeiro um celular para filmar. As pessoas hoje fazem isso. Uma situação de agressão, uma situação de vítima. Temos aí diversos casos de feminicídio e as pessoas estão preocupadas em filmar. É verdade. Só, abrindo um adendo aqui, eu tenho uma amiga, ela é chinesa, a Jéssica. Jéssica, um beijo pra você. Você sabe que tanto eu quanto a Mônica gostamos muito de você. Ela, tô um cafezinho pra você aí. Ela tava falando pra mim que na China... É a coisa mais comum na China, que muita gente defende. Na China, é muito comum o marido bater na mulher e matar o filho ou a filha, porque ele simplesmente não gosta. Na China, ela falou, isso é comum. Isto é comum. Então, aqui no Brasil, nós temos, né, temos a Lei Maria da Penha, temos algumas leis que ainda protegem as crianças, né? Mas lá nem isso tem. Né? Muita gente defende, porque a China é assim. Não, mas olha o ponto que chega, gente. Olha o ponto que isso chega. Então, como o meu amigo está falando, quando a partir do momento que um homem bate numa mulher... Perdeu a credibilidade. Pelo amor de Deus, gente. Perdeu a credibilidade. E assim, outro dia eu andando na avenida e eu presto atenção nisso, aí eu vi um casal e eu vi que o homem... Isso foi lá na Zona Sul, na Avenida Atlântica. E vi que o casal a mulher estava em risco, porque o cara totalmente alterado e ameaçando ela, tanto física quanto com palavras. Estava de serviço ou estava... Não, estava de folga. De folga. E aí, eu vi... Primeiro eu achei... Porque a gente que é policial, vários fatores chamam a atenção da gente. Sim, claro. A visão que o pessoal tem normal, a gente tem totalmente diferente. É uma visão que você está analisando tudo o que está acontecendo ali. E aí eu estava vindo de moto, estava numa motocicleta, à minha frente um veículo parado andando em velocidade baixa. Inicialmente,
Eu prestei atenção no veículo que estava em velocidade de baixa com o trânsito todo livre à frente dele. Mas aí eu vi que o cara estava tentando proteger a mulher que estava na calçada andando a pé. E aí ele dando ali um certo conforto para a mulher, tipo, se o cara partisse para agressão, Sim. Ele iria intervir, né? E aí eu andei com a moto, parei lá na frente, fiquei olhando, fazendo a mesma situação. Falei, vamos ver se ele começar a tentar começar a agredir, a gente intervém, né? E foi interessante porque, embora a gente nunca tenha se visto, nem sei quem é essa pessoa, a nossa comunicação ali na hora que ele passou, ele percebeu que a gente também estava em defesa da mulher. O cara que era o agressor, ele percebeu que a gente tinha parado por essa situação. Ele abandonou a mulher ali, fez um monte de palavras de baixo calão, mas abandonou ela e foi embora, seguiu a vida dele. Só que nós, enquanto sociedade, nós temos sim a obrigação de intervir. Acabou aquela história, briga de marido e mulher, outra pessoa não mete a colher. Né? É mentira. Se mete sim. Se você vai se colocar em risco, não entra. O cara tá com uma faca, não entra. Se o cara tá com um revólver, não entra. Não existe discussão com alguém armado. Não existe discussão com alguém armado. Mas, no mínimo, você aciona o serviço de emergência, o 190, para que uma viatura policial se direcione para o local para fazer esse atendimento. Se você fez isso, você fez o mínimo básico. Às vezes, você fica esperando acontecer uma tragédia para depois tomar uma decisão. E muitas das vezes a gente tem que trabalhar aí na prevenção. É importante. A prevenção. Sim, a prevenção. A prevenção. Temos que... É assim, gente, às vezes você vê, né? Eu atendi muito... Eu descobri uma coisa, que nós, homens, né? A gente, paisano, não pode entrar na DDM. Eu sempre apresentando ocorrência lá, né? Eu tinha mania de entrar. Eu fui entrar, aconteceu um problema com uma pessoa que a gente conhece. Quando eu fui entrar lá, moça, você não pode entrar. Eu falei, eita, pega. Depois que eu descobri. Mas, é assim, existem órgãos para isso. Eu falei da DDM porque eu lembrei disso. Se você não quer se intrometer diretamente, vai numa delegacia da mulher. Vai lá, denuncia o caso, liga o 90. Aí Né? tem um recado, esse aqui é para quem vive em comunidade. Muitas das pessoas que às vezes estão nos assistindo aqui vivem em locais delicados, aí vai ligar o 90, vai achar que o policial vai identificar. Não, você pode fazer denúncia anônima. Por que eu falo que é delicado? Porque, infelizmente, organização criminosa, que eu não cito o nome, não merece meu respeito, não merece ser citado, mas elas têm o hábito de querer impedir que as pessoas acionem a polícia. A polícia militar, ela entra em qualquer lugar do estado de São Paulo. Isso é verdade. E eu posso garantir que ela entra em qualquer lugar do Brasil. Ela entra em qualquer lugar de São Paulo. Ela não vai deixar de dar proteção a uma mulher, não vai deixar de dar cumprimento, né, a um socorro. Então, às vezes, o crime organizado, ele impede, através de você que fica aí se omitindo, ouvindo mais o crime do que a lei. Entendeu? As pessoas têm medo do crime e deixam a pessoa se sujeitar a ser sentenciada à morte por omissão. Então, não seja omisso. Denuncie através de denúncia anônima, 181, mas faça a denúncia. Faça a polícia ir até você, porque o policial, ele recebe para ir fazer esse atendimento. E vai, viu? E tem que ir. E tem que ir. Caiu lá, como a gente, né, diz na polícia, caixão e vela preta. Tem que ir. Não adianta. Então, não precisa identificar, pessoal. Não há necessidade da sua identificação. E para com essa história que o polícia vai saber onde você tá. Não tem nem jeito de fazer. Não existe tecnologia para isso. Certo? Eu já ouvi isso. No mínimo, você evitou a tragédia, né? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, vão me rastrear. Não vai fazer nada disso. Não há interesse do policial em identificar quem está denunciando. A única situação que é necessário o policial identificar o solicitante para tomar uma providência eficaz é a perturbação do sossego. Porque precisa ter vítima. Então, o restante, esse crime contra a mulher, o crime de violência, não depende da vontade da mulher se ela vai denunciar ou não. Não depende. Antigamente dependia, hoje não depende. Chegou lá, o policial constatou que ela está agredida, constatou que ele é o agressor, ele vai entrar na Lei Maria da Penha. É só dela falar.
Ela só disse, ele me agrediu. Pronto, cata o cara. E as mulheres têm que entender que existem casas para fazer o acolhimento delas. Aí eu falo, existe ainda uma falha, que é o quê? O quantitativo para atender, porque nós temos uma demanda grande. Sim. Por vezes a mulher ela vai ter que sentir, a mulher não, a vítima, quando eu falei lá do abuso sexual, quando a gente fala da violência, ela tem que sentir acolhida, né? Na legislação prevê que essa mulher, se necessário, ela vai ser tirada ali do bairro, vai ser tirada. Ainda não tem, o Estado não tem essa estrutura para trabalhar a quantidade de vítimas que nós temos. Esse é um outro ponto que o Estado tem que trabalhar. Mas aquele problema imediato, aquele problema de tentativa de homicídio para que não se transforme num homicídio, a polícia tem plenamente condições de fazer cessar se você acionar. Você falou em lugares... Ali aquela DDM que tem ali acho que é Cambuci ali. Sexto DP? Não, Cambuci. A delegacia não, acho que é Cambuci ali também. Não sei, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige aí. Já aproveita, curte, se inscreva, deixa comentário aí pra nós aí. Ó, beleza, pessoal? Deixa aquele joinha, dá uma força pro canal aí. Ali na DDM, acho que é a primeira DDM ali, se eu não tô falando bobagem, pessoal, lá tem lugar de acolhimento, viu? Lá tem alojamentos, lá tem lugar para criança brincar. É lógico, com um tempo, né? Você não vai morar ali. Mas, pelo menos, acho que uns 15, 20 dias você fica ali para o tranqueiro ir embora. Existe a necessidade de um projeto para que essa mulher ela tenha condições de não depender dela se estabelecer de forma, inclusive financeiramente, para não depender nem da União, não ficar vivendo de Bolsa Família, e não depender também do Estado. Recolocar ela no mercado de forma que ela não seja dependente, não seja uma escrava financeira do agressor. Sim. Porque muitas das vezes a mulher ela fica presa ao financeiro do agressor. E isso faz ela voltar e, por vezes, acabar sendo vítima. É complicado. Mas, assim, né, é uma situação delicada, é uma situação que nós não podemos deixar de informar as autoridades. E, assim, são 2 crimes terríveis. Né? A pedofilia, né? E o feminicídio. O feminicídio tem feito vítima todos os dias. Todos os dias. Vocês acompanham na internet, vocês acompanham os vídeos. Tivemos aquele caso aqui na Zona Norte, do cara que saiu arrastando. Poxa. Eu não lembro o nome da garota lá, que acabou falecendo dias depois, perdeu a perna, depois faleceu. Num carro preto arrastando ela. Eu me lembro disso. É uma situação triste. Nós tivemos diversos outros casos aí de feminicídio. São publicados todos os dias. Teve uma mulher que foi agredida dentro do elevador, lá na região Nordeste. Foi contado através do vídeo 65 socos. Meu Deus! O cara desferiu na mulher. Nós não podemos achar que nós estamos vivendo normal. Se o ser humano está louco, então para ele. Porque 65 socos, e geralmente é uns caras que, né, cara que treina, cara que é uns caras fortes, meu, que você olha e fala, poxa vida, como é que... Né? Gente, é difícil, viu? Não é fácil. E nós, assim, a gente que é policial, a gente tem que tomar certos cuidados, né, para não se enrolar nessas ocorrências, né? A gente não se envolver. Não se envolver. A gente vai atender, é claro que se for... Nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós temos vontades. Então, assim, aquilo que eu entendo que é a minha vontade pode não ser legal. Se eu ver uma mulher tomando 65 socos de um cara... De qualquer pessoa, não é de um cara, de qualquer pessoa. Nesse caso que a gente especificou aí, o cara bombadão, desferindo 65 socos na mulher. Só existe um jeito de parar. Eu não sei lutar, eu não entro em luta corporal com ninguém, nem fardado eu entro em luta corporal, nem com criminoso, nem com ninguém. Nem se eu estiver prendendo o cara reagir, eu não entro em luta corporal com ele. Entrou em luta corporal comigo, se eu achar que eu estou em perigo, eu vou efetuar o disparo e ele que se vire depois, porque eu vou justificar. É lógico. Primeiro eu vou defender a minha vida. Lógico. Entendeu? Por quê? Porque nós temos diversos casos em que policiais, mesmo estando armados, entrou em luta corporal com pessoas que estavam desarmadas, o policial acabou morrendo. E eu não vou ser uma parte dessa história que vocês vão ouvir. Deus me livre. Aí não, gente. Pelo amor de Deus. Né? Principalmente saúde de casa para trabalhar, vai morrer, pô. Não vai morrer na mão do vagabundo, que isso? não.
Tá louco? Se tiver de chorar, chora a mãe. Muitos já passaram por aqui no nosso podcast e dizem, se tiver de chorar, chora a mão do cara, não a sua. Não é verdade? Que, né, nós não temos milindro nenhum de efetuar o disparo. Né? Nenhum. Infelizmente. E esse medo o policial tem que perder. E eu falo com conhecimento técnico e legal. Eu sou bacharel em Direito, sou instrutor de tiro. Eu não entro em luta corporal com bandido. Não entro em luta corporal com bandido. Não aceito. A minha ordem é uma ordem legal. A ordem do policial é uma ordem legal e deve ser cumprida. E quem não cumpriu, que responde pelo seu ato. Lógico. Entendeu? Quem não cumpriu, que responde pelo seu ato. Ponto final. Então, se eu determinar legalmente, coloque as mãos na cabeça, coloque as mãos na cabeça. Não espere que eu vou me dirigir até você para fazer você colocar a mão. Não espere. É uma ordem legal, ponto final, né? Bom, mas vamos lá. Você falou que passou 16 anos no primeiro de choque? Passei 16 anos no primeiro de choque. O primeiro de choque é a rota, que o pessoal que... Para quem não sabe em casa, não o primeiro sabe, de choque é a rota. O primeiro batalhão de polícia de choque é a rota. Mas antes disso, tivemos uma experiência de pelo menos uns 12 anos em vários batalhões da Zona Sul. Ah, você foi da área também? Se somar aqui, eu passei por pelo menos 8 ou 10 unidades. Eu trabalhei no primeiro BPMM, trabalhei no 27º BPMM, trabalhei no 50 BPMM, por um curto período, mas trabalhei, no 12º Batalhão, e agora atualmente estou no CP Choque, mas o batalhão primeiro de choque eu permanecia mais da metade da minha carreira. O 50 hoje ele faz que Jardim Marcilac, é isso? 50 está adormecido, então ele não existe mais. Ah, não existe mais? Não existe mais. Qual que é? Voltou a ser do 22? Voltou a ser 27º. 27º? Eu me lembro que lá antigamente acho que eram 3. 22... Primeiro e um pedaço do 16, lembra que faz uma parte lá? Aí eu criei um monte de batalhão, eu já me perdi. Os meninos que veem que falam, onde que é tal, porque eu já vi que eu vou guardar as coisas, beleza. A Zona né? Sul ali, o extremo sul, era primeiro, 22 e terceiro. Terceiro, isso. Primeiro, 22, e o 16 fazia um pedaço. O 16 faz a oeste e pegava um pedacinho do Campo Limpo ali. Do Campo Limpo, isso. Então você não chegou para trabalhar no primeiro. No primeiro. Quando não existia nem 27º e nem existia 37º. Existia, na época que eu ingressei, no CPC, existia até o 26º Batalhão. Que na época era o Capão Redondo, tudo do primeiro. Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Pirajussara também ou não? Pirajussara, sim. Era tudo aquela região ali. Era Jardim São Luís, a área do batalhão era Santo Amaro, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Capão Redondo. E Capão Redondo, quando a gente fala ali da divisa entre... que vai desde Embu das Artes, divisa de Itapecerica, até a beira da represa Guarapiranga, lá, uma área bem extensa. Na época era conhecida como a área mais violenta do mundo. Eu ia entrar nesse detalhe agora. Foi na época que foi em 90. Eu cheguei lá em 97. Não, de 93, quando eu entrei na polícia, para 94, a gente já ouvia falar que ali era uma das áreas mais perigosas do mundo. Para muita gente, isso aí é um paradigma. Muitas pessoas dão ao crédito da pacificação do Capão Redondo ao crime organizado. Mas eu posso afiançar aqui que essa afirmação é totalmente inverídica. Porque eu vivi toda essa passagem, essa transformação. Então, porque o pessoal fala, o crime organizado proibiu que executasse pessoas e aí foi diminuindo. Não, é mentira. Houve um trabalho final da década de 90, né? Ali 97, 98, 99, até o início de 2000, 2002, em que a polícia ela realizava, na época era chamada Operação Homicídio, né? É um nome até, porque era para combater o homicídio, mas era chamada Operação Homicídio. Então, houve um esforço do Estado muito grande para tirar aquela fama de local mais perigoso do mundo. Então, todas as unidades policiais da capital enviavam efetivo de força tática, na época tático móvel, PTM. O PTM, né? Que a força tática veio de 98. Mas vamos utilizar aí a força tática.
as forças táticas de toda a cidade de São Paulo, de todos os batalhões, elas mandavam efetivo, e era efetivo significativo, chegava a ter numa noite em torno de 300, 400 policiais trabalhando na região de Capão Redondo e Jardim Ângela. É número de guerra. Ô, louco, verdade. Se você olhar, teve época de ter mais de 200 policiais, com certeza, trabalhando em uma única operação, numa noite, só policiais de policiamento especializado. Chegava lá 70, 80 equipes com 4 ou 5 homens. Certo. E aí ficavam ali intensificando o patrulhamento, pacificando, realizando prisão, e aí foi contornando essa situação. Claro que tiveram outros eventos que podem ter contribuído, mas houve um trabalho eficiente que mudou a característica do Capão. Entre os outros trabalhos que existiram, tivemos a implantação do sistema de polícia comunitário. Por quê? O Capão Redondo ali, a base do Jardim Ângela e a base do Jardim Ranieri, duas bases comunitárias de polícia existentes ali, foram as pioneiras no Brasil. Elas foram pioneiras no Brasil. Ou seja, não existia base comunitária no Brasil. O sistema UPP que existe no Rio de Janeiro, que o pessoal fala lá, é cópia do sistema Polícia Comunitária de São Paulo. Então, teve lá na época o subtenente Davi, que hoje é tenente da reserva. Na época ele era segundo sargento ainda. O sargento Vieira, eles foram fazer curso fora do país, foram fazer curso em Espírito Santo para aprender o sistema de polícia comunitário, e aí eles criaram não, porque já nada se inventa, né? Tudo se copia. Sim. E aí eles implantaram aquele sistema, trouxeram essa ideia, e essa ideia ela funcionou muito bem, que era o quê? Ter uma relação entre a polícia e a sociedade. Então, criou um vínculo através de um grupo de policiais, e aí vem a tristeza, porque isso não existe mais, viu? Existe o sistema de polícia comunitária, mas esse grupo específico destinado, esse efetivo destinado à polícia comunitária, não existe mais. Se você passar lá, por vezes, a base vai estar fechada, ou com 1 ou 2 policiais. E o programa de policiamento comunitário, ele prevê um efetivo, que tem que ter uma base, uma viatura disponível para fazer o atendimento, ou seja, a sociedade aciona aquela polícia local. É como se a sociedade falasse assim, os moradores de determinado bairro ali, que era o bairro Capão Redondo e Jardim Ângela, né? Eles, se eu precisar da polícia, eu recorro àquela casa ali. Sim. Que é 2 casas que tem lá. Então, isso começou a acontecer diversas vezes, e aí a sociedade foi criando confiança em poder fazer a denúncia diretamente para a polícia, em levar os casos de necessidade para a polícia militar. E aí a solução vinha de forma mais rápida e mais direcionada, dando uma resposta para a sociedade. O que eu vi no policiamento comunitário, tipo uma politização. Tinha aqueles caras do CONSEG. Se infiltrava nisso aí, queria dar palpite no trabalho da polícia, que eu, no meu modo de enxergar, não admito. Eu, Cláudio, é diferente do subailton. Chegou o subailton lá, é policial e dá palpite. Não um cara de comunidade. Eu acho assim, trabalhar junto, sim, mas, né, diferentes, né? Eu cumpro ordens daqui. Então, quando houve aquela, sabe, deram muita, sei lá, deixou esse pessoal se infiltrar, aí já... É que assim, vamos lá, tem uma diferença entre CONSEG, que é o conselho que é para... O conselho é literalmente para dar palpite e a polícia comunitária é para atender às necessidades. Então, sim, existiu realmente a politização, mas o que acontece? Lá, por exemplo, para você ver o nível de confiança que foi estabelecido entre comunidade e polícia. Os policiais chegaram a construir uma casa para uma família na comunidade. Os policiais iam lá de serviço. Sim. Tem fotos disso aí, a gente tem prova material de quando fizeram. E o engraçado desse caso, porque quem estava à frente dessa obra aí foi o subtenente Davi, na época sargento Davi, e é que essa mulher, quando eles chegaram lá, a mulher tomando chuva com 8, 9 crianças dentro de casa, e vários deles de pais diferentes. Oxe. Todos eles, alguns deles presos.
e alguns que não estavam presos eram vadios. Sei. E chegou numa situação, isso aí contado recentemente, inclusive, pelo próprio Davi, chegou a situação dos policiais estarem trabalhando e os pais, que eram responsáveis por aquelas crianças, estarem assistindo os policiais estarem trabalhando para construir a casa para aquelas crianças. Mas aí existe um entendimento muito, assim, o ser humano desenvolvido. Porque todos os policiais se revoltaram. Ô, sargento, nós vamos ficar aqui construindo uma casa, sendo que esse monte de marmanjo estão só assistindo. Ele falou, se a gente for olhar para lá, a gente não vai construir essa casa, mas vamos olhar aqui, ó, para cá, para as crianças que precisam. Sim, aí sim. E aí construiu. E eu vou falar que eu, inclusive, tive a oportunidade de recentemente estar dentro dessa casa. E o trabalho que eles fazem, assim, é frutos que vai durar 100 anos. Isso é legal. Entendeu? Isso sim, eu concordo. A polícia ajudar as pessoas. O que não dava, porque ao longo, eu não vou citar nomes também, ao longo, né, disso aí, eu vi muita gente pensando que era comandante da base, lá dentro. Vamos acreditar o Chagão, né? Os paisanos. Certo? Eu tive um baque muito grande num batalhão que eu passei, nisso aí. Chegava lá uma determinada pessoa, uma mulher, eu vou transferir tal polícia. Não, esse poder... Isso não pode acontecer. Não pode, você não pode transferir o poder. Eu tive a experiência assim também, do CONSEG. Teve uma presidente de bairro lá, não sei qual é o nome, líder comunitário. Líder comunitário, pessoal. Ela praticava esse mesmo ato na companhia que eu trabalhava. Então a pessoa às vezes faz uma contribuição para a polícia, seja para benefício de instalação, naquela época era aceitável, né? Era necessário, porque os recursos eram mínimos, e aí para você tentar melhorar o estabelecimento, dar uma condição digna para o policial, por vezes você recorria a essa ajuda e a pessoa achava que a ajuda era que estava te comprando. E numa dessas ocasiões, eu tive o desprazer de conhecer uma líder comunitária que ela se achava dona da comunidade. Viu um monte assim. Só que ela quis o destino que ela fosse presa por mim mesmo. Ô, louco! Porque é uma abordagem rotineira e talvez ela até assista esse vídeo. Se estiver assistindo, ela sabe que não teria por que eu contar essa história de forma diferente. Se ela estiver assistindo, deixa um comentário. E é líder comunitária ali no jardim, próximo do Jardim Santa Margarida, estrada do Guarapiranga. Quem tem mais de 20 anos de polícia vai lembrar quem é a Dita Cujo, não sei se está viva, mas era envolvida com o crime organizado, era envolvida com o crime naquela época e se pagava nos horários de folga dela do crime como líder comunitária e como sendo uma contribuinte da polícia, né? E eu era muito moderno na época, mas a minha modernidade não me fez dormir no conto do vigário, né? E um dia patrulhando, deparamos com um grupo de pessoas, e naquele grupo de pessoas, uma grávida de 9 meses se destacou. Começou a sair do grupo e nós abordamos o grupo inteiro, inclusive a grávida. Quando a gente foi indagar aquela grávida, sobre aquela atitude dela estar se deslocando do grupo, eu fui revistar a bolsa dela e na bolsa dela uma pistola. Ela estava indo esconder a pistola a mando de alguém. Uma arma de fogo, né? A mando de uma daquelas pessoas que estavam ali no grupo. E ela não quis apontar quem era o criminoso. Ou seja, ela era conivente com aquilo que estava acontecendo. Assume o crime. Em diligência para buscar a documentação dela e tentar ver se tinha mais armas ou coisa do gênero, ela autorizou o deslocamento até a casa dela. Na casa dela ainda havia um veículo que era produto de crime. Eu não me lembro se era produto de furto ou de roubo, mas havia uma picape lá que era produto de crime. Ou seja, se falasse que era só arma, ia falar, não, mas eles eram trabalhador. Não, mas tinha um veículo produto de furto lá. Eu não lembro se era furto ou roubo. Não me lembro. Eu lembro que estava com a placa trocada e que o chassi era pertencente
a um veículo produto de crime. E nós conduzimos e ela acabou presa. E aí acabou o legado de presidente de bairro, né? Mas muitas das vezes as pessoas se então escondem. a grávida era presidente ela. do... Era ela. Entendi. Olha isso, ó. Tá vendo, Entendeu? gente? Grávida de 8, 9 meses. Era há mais de 7 meses. Entendeu? Tava com um barrigão realmente maior que o meu ainda. Mas, ó... A Mônica gosta. Mas, assim... Então, esse era o grande problema. Rapaz, eu cheguei numa época que... Quando eu cheguei, eu levei um susto. Peraí, pô. Essa pessoa entrava dentro da base, entrava na companhia. Ela dizia, a minha companhia. Calma aí. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto, mas somos poderes independentes, tá? Eu não cumpro a ordem sua. Eu sou militar, eu não cumpro a ordem de um paisano, eu cumpro a ordem de um outro militar. E ponto final. Entendeu? Eu cheguei a ter esse desprazer. Então, tá vendo? E ainda teve o problema da pessoa ser bandido. Bandido. Né? Mas assim, então você é um dos que implantou essa doutrina da base comunitária na Zona Sul? Eu não foi quem implantei. Eu convivi com a implantação, acompanhei, mas nunca trabalhei nessa atividade especificamente. Nessa atividade. Na verdade, todos nós fazemos policiamento comunitário. Sim, claro. A partir do momento que você trabalha e aí você segue aquela premissa, numa abordagem, ou você prende um ladrão, ou faz um amigo, você está fazendo polícia comunitária. É uma filosofia de rota, mas que vários policiamentos seguem. Sim. E isso é filosofia de polícia comunitária. Tratar bem o cidadão de bem e tratar conforme merece o cara que é bandido, só dentro daquilo que ele merece. Bandido é bandido, né? Não precisa você destratar, não precisa nada. Só que o cidadão de bem, você tem que tratar ele com muito bem, porque já é constrangedora a abordagem. A abordagem é constrangedora. Ninguém gosta de ser abordado. Nem nós somos policiais. E é só que você que é cidadão e assiste a gente, você tem que entender, a abordagem é necessária. Hoje, eu até cobrei outro dia, tem algo que eu sinto falta e não vai voltar ao normal tão cedo, com a atualidade, a forma que está sendo conduzida as coisas, não tem essa previsão de voltar, é aquela quantidade de abordagens que a gente via acontecendo. As abordagens preventivas. O Código Processo Penal está sendo usado para a defesa do criminoso. Enquanto a gente tiver cultura de defesa do criminoso, nós não teremos a cultura de defesa da vítima. A pessoa mais importante da sociedade é a vítima. Entendeu? Só que parece que a proteção total é destinada ao criminoso. O criminoso ele tem direito à alimentação, o criminoso tem direito ao auxílio reclusão, o criminoso tem todos os direitos no momento da prisão. Nem você, quando está prendendo um criminoso, você não tem direitos a mais. Não. Só que o criminoso ele tem todos os direitos garantidos. Isso é verdade. E, dependendo do que ele fala lá na audiência de custódia, ele arruma pra sua cabeça, né? Sim. Né? Sabe como é que é? A gente, né, é bem macetoso nesses negócios. Essa política de polícia comunitária ela já existe há muito tempo. Essa filosofia foi criada ali em meados de 98, mas era algo que já era seguido por outros tipos de patrulhamento e é simplesmente o respeito à sociedade, tratar o cidadão de bem, sem distrato. Não precisa... Eu posso falar, vivi aí, tô fazendo 30 anos na polícia. E eu tô aqui publicamente. O cara que tomou um tapa na cara meu, ele pode aparecer e comentar. Eu tomei um tapa. Não tomou. Não tomou. Porque eu não aprendi a bater em ninguém. Não aprendi. E vou falar, isso me fez menos policial que os outros? Não. Porque eu vou te falar, um monte de bandido acabou confrontando com a gente e acabou morrendo. Sim. Só que eu precisei encostar a mão em bandido? Não, eu não aprendi isso. Não é cultura da polícia ficar dando tapa. Eu vejo, às vezes, um jovem ouvir história, achar que antigamente... se alguém fez antigamente, ele que responda pelo antigamente dele. Só que você... Aí eu tô falando agora com o policial. Você que é policial jovem, achar que você vai bater na cara de alguém e que isso vai dar certo, não vai, porque você não gostaria de apanhar. Eu não destratava. Eu tinha um hábito, tenho o hábito, se me colocar na rua hoje, ainda estou na ativa. Se me colocar na rua hoje, eu abordo todo mundo iniciando a frase do mesmo jeito. E eu não tenho problema com a minha abordagem. Meu caro,
coloca as mãos onde eu posso ver. O pessoal falava, tanto é que todo mundo é o meu caro. O pessoal às vezes, é o meu caro. Ô, cidadão, eu não tenho dificuldade de chamar o cara de cidadão. Sim, Nem pô. que depois eu descubra que ele é bandido. Mas inicialmente, cidadão. Ô, cidadão, levanta a mão. Eu preciso chamar o cara de qualquer outro nome? Não. Não. É que até que se prova o contrário, a pessoa é inocente. Não é verdade? E depois de ficar sabendo que ele tem passagem, que ele tem isso, aí é outro tratamento, ele vai ser tratado como tal. Desde que ele não... Né, se ele não E reagir... outra, até a forma do cara responder essa abordagem. Muitas das vezes, o que acontece? O bandido, quando ele é destratado, por vezes, ele tem a necessidade dele ser colocado no lugar dele. Quando Sim. existe essa necessidade de uso da força, quando existe a necessidade de colocar o criminoso no devido lugar dele, é porque ele se acha bandido demais, ele se acha com o poder de intimar o policial, ele acha o poder de enfrentar o policial porque ele está no terreno dele. Então, eu não bato, mas eu não disse que eu não levo para a delegacia. Você responde pelo seu ato. Você fez, eu determinei, você não obedeceu, você vai responder lá na delegacia. São certo? E eu não diferentes. ligo de perder tempo. Ah, vai ser só desobediência, eu vou sair. Tá, mas você vai sair de lá carimbado. Claro. Carimbado. No mínimo, se você não tinha nada, você vai ter desobediência. Não tinha nada, resistiu, vai sair com a resistência. E saiu carimbado, vai ter dificuldade de arrumar emprego. Se você não era bandido, então não enfrenta a polícia. Se você é bandido, não enfrenta, porque aí você vai ter problema dobrado. Verdade. Mas isso é fato. É certo? simples, Ô, pessoal, tranquilo. Isso serve pra qualquer um, hein? Não é só pra bandido, não. Você quer... O policial vai te abordar, não tá escrito no seu teste se é bandido ou não. Facilitava o nosso trabalho. Eu já fui abordado, cara. Eu também, um monte de vezes. Já fui abordado algumas vezes, entendeu? Meu, é complicado. Me diz uma coisa, a gente tocou no assunto assim. Você já teve problema quando você for depor com o juiz querer entender de outra forma a sua ocorrência? Não, com juiz não. Eu tive com advogado. Com advogada? Com advogada e não foi... Essa daí o pessoal... Foi uma época que eu passei alguns meses no Tribunal de Justiça e eu fui depor... Eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça... Não, eu fui para o Tribunal de Justiça depois. Mas eu havia aprendido uma pessoa num caso de bastante repercussão nacional. Sim. Na época foi um cara que era morador de área livre, matou uma mulher ali na área da Vila Mariana. Sei. E eu estava voltando do patrulhamento e um cidadão pegou e falou, meu, é o seguinte, tem um cara dentro do posto de gasolina ali, ele é foragido da justiça, inclusive agora está passando uma matéria dele lá na televisão. Ô, louco! E nós chegamos dentro do posto de gasolina, ingressei na área da conveniência ali. Sei. E realmente o cara estava lá assistindo que ele era procurado. Tava no programa aí eu não vou citar o nome do programa, mas é um programa acho que da Record. E aí ele assistindo ele ao vivo lá, como procurado, ele de costa para nós, chegamos, abordamos, entrevistamos. De pronto, quando ele foi entrevistado, ele confirmou a versão do homicídio. E a gente até, pela forma que foi a confissão gratuita dele, porque era num local público, todo mundo fica questionando, mas o cara fala voluntariamente? Fala. Fala, tudo lógico. depende. A mente humana, ninguém é um ambiente inóspito, desconhecido. Cada pessoa reage de uma forma em determinada circunstância. E ele, voluntariamente, nós abordamos... Eu não lembro como que inicia essa abordagem exatamente, mas eu lembro que o momento exato que a gente abordou ele estava de costas assistindo a ele mesmo. E aí, na entrevista, ele fala, não, eu tô aqui, mas tá passando na televisão lá, realmente foi eu que matei ela. Puxa vida, simples assim. E ele confessou e a gente ficou assim, né, meu? Tipo, no primeiro momento a gente não quis acreditar. Eu falei, meu, será que realmente matou? Existe o caso? Vamos lá, existe o caso? Estava na rota nessa época? Estava na rota. E aí acabou confirmando a veracidade do homicídio. E conduzimos ele para a delegacia e ele ficou preso. E aí, quando foi em juízo,
a advogada ela fez questionamentos lá sobre a legalidade da prisão, Sei. entendeu? Aí eu me lembro que eu prestei depoimento assim, ela fez perguntas no tribunal do júri, né? Ela fez perguntas constantes, mas as mesmas perguntas repetidas vezes, a mesma pergunta repetidas vezes. Ah. E eu já era bacharel em direito, estava com a mente ainda latejando direito, né? E aí eu respondi muito simples, eu respondi de forma muito singular. Eu tentando, não tinha um intuito de impressionar. O intuito lá era levar clareza do depoimento do que tinha acontecido. E a advogada ela ficou pressionando. Aí eu fui obrigado a dar uma aula de direito processual penal para ela. Quando eu comecei o depoimento, na hora que realmente a entonação de voz mudou, eu falei que ela fazia a pergunta, eu respondia, ela fazia que não tinha entendido. Sim. Aí ela fazia a pergunta, eu respondia, ela fazia que não tinha entendido. Na terceira vez eu falei, doutora, já que a senhora não entendeu, eu vou explicar para a senhora. O artigo 302 do Código de Processo Penal, não sei o quê, tal, a senhora está achando que talvez eu não tenha entendimento do que eu fiz na hora. Mas aí fui ler para ela os embasamentos legais do Código de Processo Penal, que nos levou a efetuar aquela prisão. Sim. Aí ela ficou meio de boca aberta, né? Porque ela não esperava, porque o pessoal às vezes vê o policial como uma pessoa sem cultura, só que isso mudou, assim. Mudou, né? Imagina que é isso. Ao longo do tempo, do mesmo jeito que a sociedade mudou, a polícia acompanhou. Lógico. Entendeu? Mas assim, é complicado. O cara era procurado. Era. Correto? Ela estava indagando a prisão. A legalidade da prisão. Pelo amor de Deus. Ó. Não precisa nem ser. Né? Mas nós temos aí situações recentes, não é um absurdo, porque nós temos situações recentes do cara ser abordado com armas e drogas. Isso aconteceu em Sorocaba. Armas e drogas, um casal, dentro de um veículo na região de Sorocaba, e o casal ser colocado em liberdade porque na esfera judicial foi contestado o que motivou a abordagem. Ô, louco. Então, nós temos um direito que ele defende o criminoso, ele não está defendendo a lei. Entendeu? Está defendendo o criminoso. Cidadão. Isso aí, se você fazer pesquisa no Google aí, eu não vou lembrar detalhes desse fato, mas nós temos diversos exemplos aí que... Tá, mas esse não aconteceu com você, foi outra equipe. Não foi com a rota, isso aí foi, acho que, salvo engano, foi a equipe do policiamento rodoviário. Puxa vida, teve um caso no policiamento rodoviário, pessoal, que parece que, inclusive, parece que o juiz queria indiciar o policial. Isso aí... Aí tá lascado, pô. Abuso. A pergunta, de autoridade. Isso, a pergunta do juiz foi, peraí, você parou ele para ver o documento? E por que você vistoriou o veículo? Por que você vistoriou? Oh, meu Deus do céu. Aí, enquanto a gente tiver a política de defesa do bandido, o Brasil não vai prosperar. Gente. A sociedade não pode aceitar isso. E a legislação não pode ser interpretada uma mera interpretação do juiz. A legislação não é uma mera interpretação do juiz. Existem fatores constitucionais, legais, Código de Processo Penal, tudo legislando. Não precisa o judiciário ficar inventando lei. Não, foi um absurdo. O cidadão olha lá e fala assim, peraí, mas você achou parece que era tablete de maconha, de cocaína, uma coisa assim. Você queria dar um mundo de droga lá. Aí eu falei, mas peraí, mas por que você olhou lá atrás? Aí ele falou, não, eu olhei pra ver se eu não tinha isso aqui. Mas o senhor é investigador? O policial pode olhar para ver se tem extintor. O policial pode olhar para ver se tem extintor. Sabe, o juiz quer uma abordagem técnica baseada em polícia rodoviária. Abordei para verificar os documentos e os itens obrigatórios. Do veículo. Ponto. Cheguei lá, constatei droga. Prisão em flagrante pelo tráfico de drogas. Eu conduzi o DP, o delegado entendeu como flagrante. Foi isso que eu fiz. A verdade é o judiciário, quando lida com grande quantidade de drogas, a gente tem que saber muito bem quem está representando o judiciário. Aí... Por quê? Crime organizado tomou uma proporção que a gente não sabe até onde contaminou. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, não é falando, o judiciário está contaminado. A sociedade está contaminada pelo crime organizado. Existem pessoas que estão fazendo cursos pagos pelo crime organizado para ingressar
no sistema público. Quem são? Nós só sabemos com o tempo. Né? E, por vezes, quando descobre, a ação defensiva do Estado já não se torna tão eficaz. É verdade. Por quê? Porque você vai depender de situação flagrancial. Né? Então, nós temos aí, recentemente, vamos para os absurdos legais, mas que são absurdos legais. Legais. São absurdos. Porém, mas legais. são legais. Um deles, nós tivemos recentemente a delegada empossada aqui em São Paulo, que tinha envolvimento com o marido, que era envolvido com crime organizado lá no norte. Ela foi submetida a mandado de busca e apreensão, o marido também, e ela foi destituída da função, ainda aguarda, né, pelo amor, a decisão final, mas não mantém a sua esperança. Porque em outro estado aí do sul, uma delegada foi surpreendida nas mesmas circunstâncias e um ministro do STF acabou de determinar que ela seja reempossada no cargo, mesmo tendo o esposo, histórico de esposo com vínculo com o crime organizado. Para então, o mundo tem que descer mesmo, hein? A gente tem que tomar cuidado porque aquelas situações parecem absurdas, mas são legais. Por que se torna legal? Porque a autoridade que determinou, ele detém o poder de decisão. Entendeu? Não verdade. É moral. Não é moral, mas é legal. Esse não é moral, mas é legal do direito. Que não o legal. Aí nós temos que trazer a definição realmente bem clara do que é legal. Talvez esteja faltando isso na legislação brasileira. Definir muito claramente o que é legal e o que é ilegal. Gente, o negócio é feio. E assim, às vezes, né, a gente vai depor, numa situação dessa aí, quem acaba sendo preso é o policial. Que não tem nada a ver, apenas fez a parte dele, né? Até onde ele pode, ele entendeu como crime, conduziu até a autoridade de plantão, que é o delegado também entendeu como crime, prendeu e pronto. Só que quando chega lá, quem acaba, né, numa dessa aí... Isso tem um efeito negativo muito grande. Por quê? Imagina o policial, que motivação ele tem para promover prisão de criminoso se ele ficar prendendo e o judiciário soltando. Com facilidade. Né? O advogado de defesa lá, ele tem todo o direito de apresentar a defesa dele. Todo preso tem direito à defesa. Todo e qualquer preso tem direito à defesa. Só que nós não podemos entender que o policial é o cara errado na situação. Entendeu? Às vezes isso acontece, né? Eu passei por várias dessas, depois que eu perguntei, fiz essa pergunta, entrei nesse ponto, né, do assunto aqui, porque você contou uma ocorrência, né? Consegue, condução DP, preso, tudo, certo? A gente tem experiência, né, cara? Assim, são 30 anos na Polícia Militar, 30 anos a gente viveu muitas histórias. Às vezes, por vezes, o judiciário, eu nem digo que questiona tanto. Aí uma parcela da sociedade, por vezes, questiona. O cara era da organização criminosa e delatou o coleguinha? Acontece. Eu tenho gravação do cara delatando. O cara delatando. Eu tenho circunstâncias... gravadas e produzidos prova. Por quê? Porque eu sempre tive cuidado, assim, eu já me precavia do que eu iria ser questionado. Então, teve situação do cara ser testemunha de confronto e ele sendo da organização criminosa e o morto ser também pertencente à organização criminosa. Sim. E a principal testemunha do confronto era o integrante da organização criminosa. E ninguém ia acreditar. Puxa vida. É só acreditar, por quê? Porque a gente tinha produção, eu falo que a gente tinha produção de material, porque foi anexado ao IPM, foi anexado aos autos na época. Porque se não tivesse a produção gráfica, o vídeo, se não tivesse uma produção material, ia ficar a nossa palavra e o povo ainda questionando, mas o cara ele pertence à organização e ele depõe contra um cara que morreu em confronto com a polícia. Sim, ele faz isso, porque depende da circunstância. Sim. Esse caso aí que eu estou citando, esse cara ele presenciou um confronto em que uma equipe nossa
confrontou com um indivíduo e acabou morrendo. Só que a situação era, ele estava sentenciado no Tribunal do Crime. Poxa vida. Entendeu? Entendi. O algoz que nos enfrentou também era o algoz dele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele era vítima na situação, só que ele pertencia à organização criminosa. Então, e um cara de certo conceito na organização. Então, quem via falava assim, mas o cara com conceito na organização criminosa, porque ele não tem conceito nenhum comigo. É. Mas na organização criminosa lá, os caras via ele como sendo alguém de prestígio. Puxa. Mas então, esse rapaz, então deu graças a Deus vocês chegarem lá, né? Porque... Deu? Vou te falar, Pô, graças os a pais, Deus. esse aí, talvez eu não fale, que não, nem eu comento o fato, mas não comento o santo, né? Mas esse daí foi literalmente um caso, talvez uma hora, depois que eu avaliar todos os efeitos de trazer um fato desse a público, mas nesse momento o que eu trago a público é com a consciência bem tranquila. Sim. Mas, porque como eu disse, se eu trouxer algo a mais, é aquilo que eu tenho que analisar para ver o grau de legalidade, o grau de possibilidade, Sim. e para não me atrapalhar a minha vida também, e não atrapalhar a vida de outras pessoas. Mas esse caso ele é muito interessante porque o criminoso ele estava sentenciado e ele conseguiu passar uma mensagem. Essa reportagem existe. Então, é um evento que aconteceu dentro da Paraisópolis. Um policial nosso, policial lá da Rota, acabou baleado. E acabou baleado quando foi atender uma solicitação do criminoso que estava refém lá dentro, sendo julgado em tribunal do crime. Os pais do criminoso estavam lá na Rota solicitando apoio. Puxa vida. Então, os pais estavam na Rota porque tinham recebido uma mensagem do filho falando... E isso aí, literalmente, a mensagem escrita era: mãe, manda a Rota aqui porque é a única polícia que pode me salvar. E aí nós fomos lá e, tragicamente, acabou que teve um policial alvejado. Ainda bem, ele recuperou, hoje ele é sargento da Polícia Militar. Na época era cabo. E sobreviveu a esse confronto. Um criminoso morreu em confronto com outra equipe. E eu tive a oportunidade de resgatar, né, ainda com vida, esse criminoso, que era o que estava sentenciado. Nessa ocorrência, uma vítima só, uma vítima letal. Uma vítima de cada lado, não uma vítima policial, uma vítima só, que é uma vítima policial. O outro é bandido. Outro é bandido, não uma vítima só. Mas... Para a justiça são duas vítimas. Sim. Mas, 3 vítimas para a justiça. Nós temos o policial que foi vítima, nós temos o bandido que foi vítima lá que morreu, e temos o bandido resgatado vítima também. Quantas pessoas foram presas nessa ocorrência? Presos não teve. Só não teve? Nessa operação foi então, esse o resultado. Um morto, um policial baleado e um resgatado. Detido resgatado. Então, o óbito lá, ele praticamente, eu cato, eu julgo, eu executo. O Tribunal do Crime é outra situação complicada, né? Porque é um tribunal de exceção que não existe previsão legal no Código Penal, não existe previsão legal na Constituição, e que na periferia as pessoas têm aplaudido o Tribunal do Crime como o salvador da pátria. Então, aí teve o Tribunal do Crime, esse rapaz, né? Ele foi salvo por vocês, né? Foi isso? Sim. E aí o detalhe era os pais dele que tinham ido até o batalhão lá da Rota para pedir socorro. Isso porque na noite anterior, uma equipe de área lá, policiamento de área, força tática da região, ela havia ido ao local e não tinha identificado o local exato. Sei. E segundo o criminoso, os indivíduos naquela noite já estavam lá com várias armas longas, fuzis, pistolas, esperando as equipes policiais chegar. Sei. Por algo que a gente não sabe esclarecer por quê, a equipe não conseguiu identificar o local. Sei. E aí, no dia seguinte, quando o local foi identificado, acabou nesse entreveiro aí, que acabou nesse resultado. Então, na hora que você chegar... Resultado trágico, né? Porque se você tem um policial ferido, o resultado amor de Deus. Já é trágico. A ocorrência acabou. Me diz uma coisa. Então, naquele momento, só tinha um, então?
Julgado, sim. Não, e um lá com ele. Não, tinham quase 30 criminosos. Ah, quase 30 criminosos. 30 criminosos, todos armados. Todos armados. Só que com a chegada da polícia, eles dispersaram, né, efetuando disparo contra a equipe, que culminou com esse policial baleado. Ah, agora eu entendi. Pô, eu achei que só tinha um Não, lá. não. Agora eu entendi, pessoal. Tinha quase 30. Quase 30 bandidos. Segundo a versão do próprio julgado lá, tinha em torno de 25 a 30 pessoas no julgamento dele. Por quê? Porque ele era uma das lideranças do crime organizado na época. Nossa. Inclusive, o que morreu também fazia parte. Eu não costumo falar liderança, até porque aí essa eu vou trazer de primeira mão, porque esse negócio de você ficar falando líder, quantos líderes tem no crime organizado? Meu, tem que ir direto, líder é um. Não existe dois líderes. Então, não é liderança, não. É o cara que participa lá do crime organizado. Eu não falo líder porque fica parecendo que você está valorizando. Valorizando, O cara, tá no crime organizado, para mim, ele tá bem dispensado, porque eu tenho certeza que o filho dele ele não quer que se envolva no crime. Sim, claro. Ninguém quer o pior, né? Pro filho, né? Todos nós queremos o melhor, né? E aí vale uma dica, mais uma dica de segurança para a população. É o quê? A população, eu vejo muito preocupado, primeiro, com a questão lá de receiosa, de medo, de solicitar a presença policial nas comunidades, e isso temendo represália do crime, né, do crime organizado. E a outra situação é muito fácil ficar denunciando o policial, aquele que está tentando combater o crime. Mas vocês já pensaram em denunciar o criminoso? E aí tem diversos fatores que acontecem no seu bairro, na sua comunidade, que você pode contribuir denunciando. Por exemplo, movimentação estranha em determinada casa. Um lugar onde entra, e eu vou falar porque o tráfico utiliza muito isso. E a gente sabe, e eles imaginam que isso aí vai passando batido, só que passa batido por você que é morador. Uma casa que entra 4, 5 mulheres e sai com bolsas ali de dentro. O que você acha que está saindo dali? Né? Diversas mulheres ou até homens ingressam numa casa que você sabe que não é comércio, não é nada, e ali dentro permanece por 12 horas, 14 horas trancado, sem que você veja movimento qualquer. Essas casas, elas têm que ser averiguadas. Sim. Entendeu? Esses locais têm que ser averiguados, porque muito provavelmente são locais onde são armazenadas grande quantidade de drogas, onde as drogas são trabalhadas para colocar para venda para o seu filho. É aí que, né? Porque se for o filho dos outros, você não está preocupado, né? Mas se for o seu filho usando droga, porque o traficante ele não quer que o filho dele utilize droga. Não, lógico que não. Entendeu? Ninguém quer, voltando a dizer, né? Ninguém quer o pior pro filho. Todos nós queremos o melhor. Inclusive o traficante. Então, viu ali um movimento suspeito e vou falar. O traficante não guarda droga na favela. Eu estou falando de comunidade porque, por vezes, a droga que fica na comunidade é uma droga para venda, uma droga já em varejo, pronta para venda. Aonde que vai ficar os tabletes de droga, a droga em atacado? Em bairros próximos da comunidade, mas não vai ficar dentro da comunidade. Vai ficar em locais que despertam pouca suspeita. Sim, claro. Só que você que é morador de qualquer lugar, você consegue ver a movimentação estranha ali. Né? E é importante fazer a denúncia. Em cima da sua denúncia, que talvez para você seja insignificante, vem um grande trabalho da polícia. E a polícia não vai chegar lá e falar, foi fulano que... Não. Você tem que observar. Observa, faz a denúncia. Na dúvida, faz a denúncia. Cabe à polícia ir lá e averiguar. Pessoal, a gente costuma dizer assim, ó. Eu já estourei várias casas bomba, né? Que a gente fala, né? Que é onde tá a droga. A mãozinha. Não adianta. Quem sabe são vocês. Você passa pro policial, ele vai averiguar. Porque o policial, às vezes, faz uma coisa... Não tô falando nada de... Né? Eu acho, a rota só faz isso. Aborda, patrulha, aborda. Eu tô sorrindo que eu peguei uma ocorrência muito engraçada com o tráfico, cara. Mas a gente que tá no 90, que eu trabalhei muito tempo no 90, é só mãozinha, não adianta. Mas olha lá, conta a sua ocorrência aí. A gente abordou um cara, ele tava com uma quantidade significativa de droga
dentro da casa. E ele falou, não, mas eu estou aguardando mais droga chegar. E já vai chegar. E, igual eu falei, ele, numa entrevista, ele já apontou que estava aguardando chegar mais drogas. Sim. E até para nós aquele dia foi surpresa. E aí eu determinei que o meu motorista tirasse a viatura da frente da casa e guardasse a viatura em um local mais escondido, porque na ligação que o cara tinha recebido, ele falava que a droga já estava a caminho, né? E minutos depois não me chega a garota, chegou num carro, né? O carro a gente não conseguiu interceptar. Sim. Mas me desce a garota lá com uma bolsa com quase 20 quilos de droga para entrar na casa para deixar, para armazenar, né? Para fazer a distribuição. Sim. E o detalhe foi assim, a cara que ela fez quando ela foi atendida pela polícia, porque nós estávamos dentro da casa já conversando com o cara, e ela chegou, bateu lá, tocou a campainha e nós fomos atender. Foi uma situação assim, bem cômica, entendeu? Tipo assim, saiu, não, ela, tipo assim, eu não entro, mas aí a gente já tinha grudado pela mão, né? Já não dava mais pra ir pra lugar nenhum. Mano, não tem umas coisas cômicas assim, né? A gente vive assim na polícia, assim, tem prisões que elas são muito difíceis e são as que a gente mais valoriza. Sim. A prisão, a pessoa ainda acha assim, mas eu vou dar trabalho. Não tem problema, as prisões mais difíceis são as que a gente mais valoriza. Mais valoriza, verdade. Porque é o trabalho desenvolvido, né? E aí todo o empenho que é feito para chegar à prisão, mas nesse caso aí foi engraçado, porque tinham pego uma quantidade significativa de droga, eu não me lembro, e a mulher me chega com a bolsa lá, ela nem deu tempo de falar, né? Porque quando ela tocou a campainha que abriu a porta... Surpresa! Entra, pode entrar, nós já tava te esperando. Tava na rota nessa época? Tava na rota. Puxa vida, tipo assim, 4 candangos lá dentro, tá esperando. Surpresa, pode vir, venha. Muito engraçado, essa daí foi... Meu, só uma coisa que entra no currículo, né? Saiu do corpo, literalmente a gente consegue ver quando a alma sai do corpo, né? Porque o ladrão, quando vê a polícia, quando vê a rota, realmente, ele vai falar, cara, ele vai falar, não tem como. Tem como você ver a polícia e falar, vou passar batido. A polícia, você não vai passar batido pela polícia. Mas não vai mesmo. Não vai. Polícia vai atrás de você, vai te catar, vai pedir apoio, vai fazer um furdunço da rede rádio. A maior arma que o policial tem não é aquela arma que está na cintura dele. Não é. A maior arma é o apoio. Se eu gritar aqui, aonde eu estou aqui agora, falar assim, eu preciso da polícia aqui, vai vir polícia de helicóptero, vai vir de rapel, vai sair polícia brotando da terra. E você, bandido, se você pedir apoio, você acha que alguém vai te ajudar? Vai nada. Não vai. Então essa é a diferença que faz a polícia ser tão forte igual é. É o apoio. Muitas das vezes o policial não entende. A maior força dele está aqui, ó, no rádio. No rádio. Gritou apoio. Você pode estar na comunidade que tiver, passando o aperto que tiver. Você solicitou, eu preciso de apoio. Meu amigo, eu nunca vi o apoio não chegar. E chega chegando. Chega daquele jeito. Nego levando tudo pro meio da frente. Eu já contei uma vez... Aprender a usar, né? Tem que aprender a usar. E esse... Como é que eu vou dizer? Essa união que nós temos, a gente não pode perder não, hein, pessoal? Pode perder não, hein? Qualquer um berrou, a gente tem que encostar pra apoiar o irmão de farda lá. Uma vez o sargento, já aconteceu no outro podcast aqui, o sargento pediu apoio numa troca de tiro, meu amigo. Nós chegamos. No meio, você imagina, eu trabalhava no Brás, no meio do Brás, feirinha da madrugada, bombando. Só manequim tinha uns 10 na viatura. Nós passamos levando tudo. Mas chegamos lá. Isso que é importante. Nós chegamos, né? Eu teve caso já de eu não chegar. Eu sofri acidente grave. É mesmo? De viatura, ainda apoiar colega. Porque, é assim, quando eu falo pra você que a polícia vai chegar, é porque vai chegar. Nós não medimos esforço. E aí eu vou desmistificar algo aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar na rota, sair da rota, voltar para a rota, trabalhar na Força Tática, trabalhar na RP e trabalhar em serviço administrativo e outros. Sim. E então a gente acabou tendo contato com todo tipo de policial. E desmistificar. Não existe, a rota, os caras pensam que é camisa 10. Não, eles são camisa 10. No serviço deles, eles fazem com premissa. Assim como quem trabalha lá no 90, ele é camisa 10 naquilo que ele faz, porque você tem que tirar o chapéu, o cara entrar em 2 policiais, eles entram em qualquer lugar. Mas entra por quê? Porque ele tem isso aqui, ó.
Sim. Chamou. E numa dessas ocasiões, um colega, a gente estava deslocando para apoiar um colega e acabamos sofrendo um acidente e eu fraturei 3 cervicais, fraturei braço, perna, Meu os Deus. 2 braços quebrados. Mas, é assim, nós tentávamos chegar e não por isso, pelo esforço em demasia, naquela ocasião estava chovendo muito e acabamos não conseguindo chegar ao apoio, na verdade precisando de apoio. Mas Sim. o apoio foi tanto para o policial que estava precisando lá, quanto para nós que Sim. precisamos, em razão de estar indo apoiar. Tava na rota também ou não? Tava na rota. Na rota também? Deu perca total a viatura. Na onde foi isso aí? E não a viatura, porque a viatura é secundária. Não, mas lógico. os policiais feridos foi na avenida... Na Marginal, aqui próximo daquele Rei do Óleo, Vila... eu não vou lembrar o nome da vila ali. Mas é aqui na região norte aqui. Sei. Já. Vila Guilherme. Vila Guilherme. Vila Guilherme. Para baixo. Ali, Aqui, então foi logo aqui, pô. Foi no acesso da Bandeirantes. Ah, tá. É que eu estou tentando lembrar o nome do bairro. O ponto principal é ali embaixo do acesso da Bandeirantes. Ah, eu sei onde é. E sofremos um acidente grave ali. Estavam indo apoiar outra viatura de rota. Não, a gente estava indo apoiar um policial que, inclusive, ele faleceu. Puxa vida. Não nessa ocasião, ele faleceu em outra ocasião. Foi executado pelo crime organizado, lá na Zona Leste, aquele vídeo que tem do policial sendo executado com diversos tiros de fuzil. Era esse policial, mas em outra situação que ele fora vítima de roubo. Sei. E aí a gente estava deslocando, já tinha passado o nosso horário de serviço, a gente recebeu essa missão de apoiá-lo, mas em decorrência da chuva e do mau estado que estava a viatura naquela ocasião, né? Tinha alguns defeitos naturais do desgaste de tempo, acabou comprometendo a segurança da viatura e ela rodou e a gente acoplanou, né? E ela nos lançou contra uma parede, contra um poste, o poste caiu em cima da viatura e sofremos todos esses danos físicos aí, não só eu, como a minha equipe toda. Foi feio, hein, meu? Foi feio. Pô, quebrar 2 braços, uma cacetada num poste. O poste quebrar? Sim. Meu Deus do céu. Vocês, ó... Sobrevivemos. Falo que gente... eu passei um susto, susto fácil. Muito grande, porque na época chegou um colega meu que hoje ele é capitão lá na rota e coincidentemente ele também é meu vizinho, foi meu vizinho durante anos, né, na época de infância, e ele não estava na rota, mas ele estava no policiamento de área ali, como oficial, comando de força patrulha, foi o primeiro a chegar. E logo em seguida chega o bombeiro chega, eu fui o que fiquei em estado mais grave nessa ocasião, o bombeiro chega e fala, você consegue descer da viatura? Eu falei, consigo. Quando eu falei consigo, quem disse que eu mexia? A mente falava que sim, mas eu estava tetraplégico temporariamente. Meu Deus do céu. Entendeu? Então... Aqui, essa região 3 cervicais aqui. Tem uma cirurgia aqui, ó. Nossa, é mesmo? Aí aqui tem um disco de platina. 4 parafusos. Rapaz. Se falar do Robocop, eu já posso te falar que tem platina aqui no braço, tem aqui platina aqui, tem platina aqui. A daqui eu tive que retirar. Mas, meu, foi feio, tem hein? Platina aqui no pescoço também. Você é doido, mano. Acidente Pô, poste dessa grossura, cara. Então, mas assim, o peso da viatura era uma Hilux, peso, chuva, a velocidade estava em torno de 90 por hora, foi o que o laudo constatou. Não é em razão da velocidade, mas em razão da acoplanagem, né? Então ela rodou e tomou velocidade nessa acoplanagem. Ah, entendi. E aí bateu no poste, bateu girando, então... Não foi... Efeito... porque 90 por hora, gente... Mas é uma velocidade significativa, viu? 90 por hora? Caramba, pô, a gente... pra bater, assim, né? Pra bater, a partir de 30 km por hora, é que as pessoas não têm noção, né? Mas... A gente fala, 90 por hora, pô, sabe? 90 por hora... Mas uma batida 90 por hora... O carro é pesado, é um carro pesado. Nossa, meu... Mas sobrevivemos. Graças a Deus. Aí. Isso aí já fazem 13 anos. 13?
fazer 13 anos esse ano. Puxa vida. E hoje está 12 no, anos. e hoje tá no comando de policiamento. Hoje nós estamos lá no Choque. Super Choque, comando de policiamento de choque. Hoje eu faço serviço interno, né? Seria Então, o comando do choque, né? Para quem não sabe. O grande comando é o comando que comanda o regimento de cavalaria, comanda a própria rota, comanda o 2º Batalhão de Choque, que faz policiamento em eventos, comanda o 3º de choque, que é os escudeiros lá que vai para as ações de CDC, comanda o COI, e o grande comando é o comando de policiamento de choque. De choque, seria o tipo CPM, né? Da o polícia, grande né? É comando. o que comanda tudo. Mas assim, no 2º você nunca trabalhou? No 2º eu não trabalhei. Não, só no Só no primeiro. 1º de choque. Só no primeiro Da área choque. de choque, só no 1º e no CP choque. Ah. É porque o 2º ele faz mais estádio, né? E poxa, nessa semana Eventos, policiamento em eventos. eu tava falando pra minha esposa, e a né? Rocan, né, que tem no 2º de choque. Rocan. Se eu tava falando pra minha esposa, fizeram o jogo do Corinthians e Portuguesa, torcida dupla. Eu falei, meu Deus. Meu, sabe, você conhece, né? A gente, eu trabalhei muito em estádio, né? Assim, eu não fui do 2º de choque, porém, eu trabalhei em área, que tinha no 23, que é Sim. Pacaembu, e o palestra, eu digo Fazia palestra. muito. Pô, meu, a gente sabe o que são esses caras, meu. Sabe, se junta todo mundo ali, aquela meia dúzia de torcida da Portuguesa, dá um trabalho, né? Lascado pra polícia. Meu, e ó, eu sei lá, eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas na saída vai dar um Zulu, isso aí que não chegou nada, acho que graças a Deus não deu nada, né? Chegou alguma coisa pra vocês lá? Do que você fala? De ter dado entreveiro? Domingo, foi domingo. Domingo agora. Não, porque assim, se chegou, não chega para mim. A parte que eu estou trabalhando hoje é só a guarda do quartel, então eu acabo não tendo contato com essa necessidade Você tá lá, específica. sei, comanda Eu a guarda. estou na conserva, né? Agora Esperando pra ir embora. É hora de adormecer, né? Colocar as barbas de molho. Isso é importante. Como diz, combati um bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé, né? Porque na polícia tem que guardar a fé, né? A gente tenta ajudar os colegas em outras esferas hoje. Sim. São outros combates, não saímos da linha de combate, mas enfrentamos outras frentes. Você tem, não sei se você pode falar, né? Vou te perguntar, você tem pretensões políticas, não é isso? Sim, eu tenho envolvimento político hoje. Eu concorri para o cargo de vereador em 2024 e a gente tem sim um trabalho que esse ano provavelmente, se a gente receber o convite e for oportuno, nós seremos aí um futuro candidato. Hoje estamos na condição de pré-candidato. 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 Porque qualquer pessoa pode ser pré-candidato. Sim. Você pode ser pré-candidato, não declarado. Sim. Então, a condição de pré-candidato para as pessoas que não entendem, porque fica falando pré-candidato, é simplesmente uma nomenclatura determinada pelo TRE, porque é proibido nessa fase. Nessa fase você pedir votos, você não pode pedir votos. Sim. Você pode solicitar apoio, você pode recorrer a apoio, você pode arrumar adeptos, mas voto, esse pedido de votos ele coloca em xeque a sua futura candidatura, se assim você pretende. Então hoje é público notório que a gente faz um trabalho político, e esse trabalho político não é só em razão da polícia. O início do nosso bate-papo aqui, ele demonstra a necessidade de representatividade da sociedade. Infelizmente, o crime, ele, como eu disse, ele tem tomado diversas vertentes, inclusive no mundo político, e cabe às pessoas de bem se colocar aí para tentar mudar algo. É isso aí. Então, a gente vai, né? Quando for chegar a época, se a gente receber o convite, nós aceitaremos. Sim. Nosso trabalho, ele tem fins de defesa da pessoa de forma geral. Então, nós fazemos trabalho de defesa das crianças, um trabalho em defesa das mulheres, nós temos eventos trágicos aí que têm acontecido. Eu tenho um trabalho que é uma preocupação nossa, enquanto com a tropa, do número de suicídios. São assuntos que, nesse momento, eles se tornam meio críticos e delicados em razão de acontecimentos recentes, mas que se faz necessário sempre está pautado para que nós tenhamos uma tropa sempre com a mente em condições de prestar um atendimento com excelência para a sociedade. Sim. Bom,
Meu amigo, deu nosso tempo, certo? A gente tá batendo um papo aí de 2 horas, né? Pessoal, curta, comente, se inscreva. Quem quiser ser membro do nosso canal, fique à vontade, tá? E isso aí. Tivemos hoje aqui um bate-papo, né, sobre tudo, né? Principalmente essa área de criança, a gente fica muito, né? A gente é sensível, certo? Eu não conhecia esse seu lado assim de pô, do jeito que você falou. Fui conhecer a partir do vídeo que eu assisti. Foi onde me incentivou mais ainda a te trazer, porque eu vejo assim, é uma coisa muito séria, pedofilia, abuso, você quer bater em mulher, essas coisas, gente, pelo amor de Deus, são coisas sérias, certo? E, Ailton, puxa, obrigado pela sua presença aqui, tá? Vamos marcar uma segunda vez para nós falarmos mais sobre esse assunto, para gente debater mais. E é isso aí, pessoal. Ó, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever no canal, né? Nem no canal CSB e nem lá no Subtenente Ailton, no Instagram, em todas as plataformas, Subtenente Ailton. Subtenente, deixa eu só deixar uma mensagem aqui, ó. Estamparia Criativa, tá? Quem quiser tem lá no... Foi ele que fez para nós essas camisetas aqui, né? Tanto eu como a Mônica estamos estreando hoje, certo? Estamparia Criativa. Lá tem canal dele no TikTok. Estamparia Criativa. Vai lá. Forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos.